Esse é um texto conhecido, pelo menos por citações. Hoje pela manhã cantamos aquela canção A Cada Manhã, algumas alusões ao que nós lemos nesse texto. E nós queremos então rogar ao Deus que nos abençoe, não apenas na compreensão do texto, mas também colocarmos em prática aquilo que o Senhor Jesus nos fala nele. Vamos orar ao Senhor antes da leitura? Nosso Deus e Pai, seja bendito o Teu nome mais uma vez. Queremos agora, ó Pai, ler, aprender e principalmente, ó Deus, cumprir a Tua palavra. Toma-nos, ó Deus, nas Tuas mãos. Ó Deus, a mim que estou responsável por expor esse texto, fala ao meu coração e ajuda, meu Deus, a não atrapalhar aquilo que o Senhor deseja passar para nós. Aos irmãos aqui, ó Deus, com a Tua palavra aberta, que o Teu Santo Espírito, Senhor, seja servido em iluminar nossa mente e coração. E nos ajude, Pai, para que ao final desse tempo, convictos daquilo que é a Tua vontade, ó Deus, sejamos obedientes, sejamos tratados, sejamos, ó Deus, limpos pelo Senhor, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, Mateus 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos irmãos, esse é o mês de setembro, em que nós temos visto as manifestações do Setembro Amarelo. Domingo passado estivemos expondo um texto, tratando não apenas do texto em si, mas da aplicação dele junto ao que estamos vendo durante esse mês. Quarta-feira, se você não participou do culto, não pôde estar junto pela internet, também expusemos um outro texto falando diretamente dessa questão. E hoje, mais uma vez, nós vamos tratar desse texto, mas com um enfoque às nossas preocupações, que por vezes são excessivas. Por vezes vão além daquilo que é o natural, o normal, o aceitável. E Jesus vai trabalhar conosco, como trabalhou com seus discípulos naquele primeiro momento, de forma presencial. E à luz da sua palavra trabalha conosco hoje, trazendo para nós algumas questões que podem nos ajudarem muito a vencer o excesso de preocupações. Quero que você esteja com a sua Bíblia aberta e você vai ver aí no negrito, que não é texto bíblico, mas é acrescentado. O título já traz em si essa questão, a ansiosa solicitude pela vida. Ou seja, o exagero de preocupações, de cuidados
na sua própria vida. Meus irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esses dias, semana passada estivemos mencionando dados sobre essa questão ligada às preocupações, aos desesperos, ao receio de que não haja uma porta aberta. Nós muitas vezes nos pegamos, irmãos, meio que em frangalhos nas nossas emoções. E eu gostaria de trazer para você algumas questões ainda como introdução, para que a gente pudesse pensar juntos e caminhar juntos. Hoje nós somos expostos, irmãos, de uma forma avassaladora a comparações. O que o outro tem e eu não tenho, bens, viagens, condições para a vida, os relacionamentos, as pessoas populares, têm tantos amigos, se dá bem com todo mundo, e eu não tenho isso, não consigo tal coisa. A tranquilidade que a pessoa tem, poxa, parece que o mundo está desabando, fulano está ali calmo, e eu não sou assim. Comparamos, nos comparamos uns aos outros. Muitas vezes ouvimos a comparação por parte de alguém, você está vendo o que o fulano tem, e você não está tendo isso. Às vezes nós mesmos fazemos esse tipo de colocação, colocamos para os nossos filhos, está vendo seu coleguinha? Olha como é que ele está estudioso, olha como é que ele está bem e você não está. Repara na roupa de fulano, na roupa de Beltrano, olha você como é que está tudo amarrotado. Comparações. O ambiente comparativo, irmão, sempre vai nos colocar na busca por superar o outro. E carrega consigo também a insatisfação com a gente mesmo. Carrega uma geração de insatisfeitos. Gente que está sempre insatisfeita. O salário é pouco, as roupas são poucas, os dias de folga são poucos. Eu trabalho demais, eu me esforço demais. Ninguém age como eu. Eu vigio demais, eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde. A gente não se dá por satisfeito. Isso vai levando, irmãos, a outras visões. Uma coisa puxando a outra. Alguém que vive uma vida de forma modesta, mas é alegre, muitas vezes, nos nossos dias, é taxado de perdedor. É aquele que não tem sangue nos olhos, como a gente costuma ouvir por aí. É aquele que não tem aquela fagulha no olhar por conquistas. A expressão contentamento, muitas vezes tem sido acompanhada de uma questão de dizer perdedor. Não quer mais nada, não tem aquela ambição. E isso vai se tornando algo negativo. Uma outra questão, irmãos, que nós somos expostos continuamente é ao extremo receio, o medo. Olha aí, você tem que se prevenir. Se não juntar dinheiro, a hora que aparecer alguma coisa, como é que você faz? Ninguém sabe o dia de amanhã. Então ajunte, guarde, faça a provisão. Não vá em tal lugar, lá é perigoso. Faça a provisão sim, mas será que a gente sabe quando é suficiente? Quando a gente pode dizer, aqui está tudo ok? E olha para o corpo, irmãos. Nunca está bom. Malhação excessiva, medicação, dieta, uma atrás da outra, todo 1º de janeiro, fevereiro, março. A gente nunca olha e vê que as coisas estão indo. Sempre se comparando e com medo do que vem. Observe o ambiente político. Se fulano for eleito, tudo vai para baixo. Estamos perdidos. Quem nos livrará desse grande problema? Chapolin colorado? Não, mas se tal coisa acontecer, aí já era, não tem mais solução. O medo, querido irmão, é uma estratégia até para conquistar voto. E depois de eleito, nem sempre a gente para prestar atenção. Nós observamos que o povo continua lutando, trabalhando e vivendo. Afinal de contas, nós temos 200 anos de nação, mas parece que não conseguimos aprender que não está ali, numa pessoa, a resposta para todos os problemas, pelo menos fisicamente falando.
E Jesus, então, irmãos, adverte aos seus seguidores, há 2000 anos atrás, sobre ter o coração dividido. Um coração que quer para esse lado, mas também para esse lado. Um coração que quer andar com Ele, Jesus, mas ao mesmo tempo não quer andar só com Jesus, ele quer ter também a segurança, ele quer ter a proteção, ele quer ter o refúgio das coisas. Jesus adverte, e ele vai dizer que o coração que não encontra segurança e descanso nele, acaba por ser enganado diuturnamente e vai buscar se garantir sozinho diante das lutas dessa vida. No texto que nós estamos trabalhando então, irmãos, Jesus vai começar a ensinar, ou vai continuar a ensinar, a que os seus discípulos trabalhem e vão vencendo dia a dia o excesso das preocupações. E antes da gente entrar mesmo no tema, naquilo que ele quer dizer para o texto, ou no texto, eu queria ressaltar algo que é muito importante para que você também não caia num outro engano. Quero te dizer, querido irmão, que é normal acontecer certos sobressaltos. É normal na nossa vida, irmãos, vir as surpresas. É normal que venham as tempestades. O que não é normal, irmãos, é a gente viver repetidamente de forma preocupada. É normal que em determinados momentos eu e você sejamos acometidos por grandes tristezas. É normal. Somos vivos, estamos com diversas situações acontecendo, mas o que não é normal, irmãos, e o que não é de Deus é uma vida ansiosa, uma vida cheia de ansiedade. Isso não é do Senhor. Vamos olhar para o texto e ver o que Jesus nos ensina? Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que lá no capítulo 5, Jesus começa um grande discurso. Jesus sobe num ponto mais elevado, num cume de uma colina, e ali se assenta e começa a declarar grandes palavras que você tem o conhecimento, que são chamadas de o Sermão do Monte. Os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus registram esse sermão. E se você um dia tiver um pouco mais de interesse, de curiosidade, você vai ver que todas as ideias, desde capítulo 5, verso 1, até o último momento do capítulo 7, elas estão ligadas umas às outras. Jesus começa a falar lá atrás, quando se assenta para educar aquele povo. Jesus sobe no monte, verso 1 do capítulo 5, aproxima os seus discípulos e ele passa então a ensiná-los, começando com as bem-aventuranças. E diferentemente das bem-aventuranças trazidas pelo mundo, Jesus vai mostrar uma série de situações que são antagônicas àquilo que o nosso senso comum diz que é bom. Depois Jesus começa a falar que aqueles discípulos, mais do que apenas se sentirem bem-aventurados, eles têm uma missão no mundo, de salgar e iluminar esse mundo, porque eles são sal e luz. E Jesus continua, não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir, veio para mostrar de fato o significado da lei. E aí, capítulo 5, a partir do verso 21, ele começa a dizer, olha, vocês ouviram como foi pregado, ensinado, vocês têm testemunhado o que tem sido dito. Eu, porém, vos digo que não é apenas assim, mas tem muito mais além disso. E aí você vai ver ele falar do homicídio, do adultério, juramentos, da vingança e do amor ao próximo. Quando entramos no capítulo de número 6, Jesus vai falar do que é a verdadeira justiça, irmãos. Como de fato andamos de forma correta. E veja que logo no verso 2 ele vai falar sobre a questão de sermos generosos, como damos esmolas, como contribuímos para tirar do sufoco da coisa mais aguda aquele que está sofrendo. E veja que acompanhado da questão de ser generoso, a oração entra agora no tema, a partir do verso de número 5. No verso de número 9, ele traz uma oração padrão que nós podemos estudar e ver como de fato o Senhor nos ensina para que aproximemos-nos dele. Logo depois, juntamente com a oração, o jejum, versos 16 a 18. E logo depois, irmãos, veja, falando de ajudar aqueles que sofrem,
Depois, falando de como orar e assim jejuar, Jesus entra num assunto que é, de fato, onde está o nosso coração. Naquilo que ele tem sido postado, ali estará o nosso tesouro. E Jesus, então, desenvolvendo essa temática, ele vai concluir lá no verso de número 24, que a gente não pode ter dois senhores. Ou servimos ao nosso Deus, ou servimos a nossa riqueza de coração. Aquilo que toma a nossa alma, aquilo que de fato é a nossa preocupação diária, aquilo que é o nosso olhar, o nosso foco de cada dia. Ou caminhamos com o Senhor, ou essa outra questão, sejam riquezas, fama, sucesso, seja a nossa família, os filhos ou os pais, seja o nosso emprego, a nossa carreira, qualquer coisa que seja, isso pode tomar o nosso coração da presença de Deus. E aí entramos no texto. E o primeiro ponto, irmãos, que vai nos ajudar a vencer as preocupações excessivas, está aí no verso de número 25. Jesus diz assim: por isso, se você entendeu tudo aquilo que eu tenho colocado para você antes, eu te digo então, a partir de agora, não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmãos, a primeira situação que vai nos ajudar a vencer as nossas preocupações excessivas é uma decisão de obedecer a Jesus, custe o que custar. Diante das preocupações que são inegáveis, diante das dores que são inegáveis, diante das lutas que são inegáveis, eu decido obedecer ao Senhor da minha caminhada. Observe, queridos irmãos, o texto. Como a gente olha, irmãos, e vemos, Jesus sabe que é difícil, não é algo simples que ele está colocando para os seus discípulos e os seus seguidores ali naquele momento. Jesus não está tratando com uma receita de bolo. Faça esse passo, a sua alma vai deixar de ser ansiosa. Jesus não está dando uma de coaching e fazendo, olha, 7 passos para que de um momento para o outro você deixe de ser uma pessoa cativa aos seus sentimentos. Ao contrário. O que Jesus está dizendo é: você precisa trilhar uma caminhada que pode ser longa, pode ser dura, que vai passar pela questão de você aprender a contribuir com os outros, vai passar pela questão de você aprender a orar e se colocar diante de Deus, vai passar pelo processo de você aprender a jejuar e se consagrar, vai aprendendo dia a dia a ver aonde o seu coração tem sido posicionado. Portanto, por isso, se você está entendendo essas coisas, no nome, e aí Jesus vai citar ele mesmo, Jesus vai dizer: portanto, se você tem entendido, em meu nome, você precisa realmente tomar uma decisão firme. E essa decisão envolve aquele momento em que você sabe que se você entrar naquele carrinho de montanha-russa, ele vai subir com você, você talvez vai ser exposto a movimentos que vão te tirar totalmente da ação, da tranquilidade de pisar no chão, a gravidade vai fazer com que você suba e desça, o seu coração vai ser sobressaltado, mas você decidiu entrar naquela situação, e agora você tem que ir até o final. Quando o brinquedo começa a girar, não tem como você pedir para parar para descer. Jesus diz, irmãos, o anseio pelas riquezas terrenas ofusca a visão mental e moral. Olhe para o texto aí nos versos 23 e 24, anteriores ao que ele está iniciando. Muitas vezes nós estamos ansiosos, queremos colocar de fato o nosso coração em algo, mas nós vamos perdendo a visão das coisas que estão ao nosso redor. E aí, irmãos, nós precisamos investigar o coração e ser honestos sobre o que nós temos buscado de fato. Onde temos colocado o nosso olhar? Veja os versos aí 19 a 21 que ele diz nele. Onde está o nosso tesouro, o nosso coração? Irmãos, muitas vezes nós somos levados e enganados a sermos cheios de autocomiseração. Não, você não é culpado de nada. Você é vítima. Esse mundo que nós estamos vivendo é que tem estragado todas as coisas. Mas, no entanto, dia a dia você é empurrado e pressionado. Que é isso? Você vai ser gentil com esse mendigo? Esse camarada é um vagabundo, não faz nada e tal. Vai ajudar isso nada. E a gente, desconfiado, como se nós fôssemos o dono daquela vida, do que ele vai fazer, travamos. Você vai participar disso na igreja? Você sabe lá para onde esse dinheiro está indo?
Não, a Bíblia não fala para a gente ser dizimista. Olha o Novo Testamento, é lógico, vamos olhar o Novo Testamento. Será que nós não vemos que ele complementa exatamente o que diz o Antigo? Ou seja, de fato o Senhor nos ensina a não apenas sermos dizimistas, mas sermos ofertantes generosos? Mas vai faltar. Quem disse? Foi Jesus quem disse que vai faltar? Mas ainda, irmãos, nós precisamos ter a compreensão de quem é o dono do nosso coração. O verso 24 diz isso. Aonde está o teu coração? Ali está o seu Senhor, aquele que domina a sua vida. No texto, irmãos, Jesus está se referindo às riquezas. Mas observe que o mundo tem transformado essa questão em situações das mais extremas. Veja, quem manda na casa e a disputa entre esposo e esposa está formada. Quem dá a última palavra nessa situação, afinal, eu fui comissionado para isso. Esse é o meu ministério, ninguém pode entrar nele. Quem vai ficar sem dinheiro por nada? Não posso. Não posso arriscar minha saúde para estar com Deus num culto, porque afinal eu preciso me cuidar. Não posso perder tempo, então eu tenho que me preparar para o que vem. Irmãos, quem é aquele que aplica ou aperta o botão dizendo calma, calma? Talvez você esteja sobressaltado demais. Por que tudo isso? Por que tantas comparações? Por que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem? Por que a gente se levanta de manhã saindo para a rua, irmãos, pensando que a gente está indo para uma guerra, pensando que a gente está indo para disputar com todos, pensando que se a gente não estiver ali naquele trabalho, não há outra porta para ser aberta, é sempre o último, é sempre a última questão, não podemos falhar em momento algum. Por que nós somos impacientes uns com os outros? O esposo não pode errar mais, a esposa não pode errar. Por que não há uma visão de ser um pouco mais, vamos mais uma milha? Porque muitas vezes, irmãos, nós não decidimos obedecer a Jesus, mas obedecemos àquilo que nós estamos ouvindo todos os dias. Jesus começa, então, a dar um exemplo para aqueles seus ouvintes. O verso 25 vai mostrando assim, olha, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo não vale muito mais que as vestes? O que há é uma incompreensão daqueles seus ouvintes primários, e Jesus então vai mostrar para eles algo que era comum, muito perto deles, para que eles venham a observar. Verso 26, Jesus diz assim, o que vocês estão vendo por aqui? Irmãos, ele diz, olhem as aves. Na Bíblia, queridos irmãos, nós vamos ver muitas referências às aves. Levítico 11, de 13 a 19, você tem ali cerca de 20 espécies de aves sendo listadas. E todas elas eram abominações para o judeu. Depois você vai ver em muitos outros textos, pombos, você vai ver gaviões, até mesmo um morcego, numa visão do povo daquela época, é colocado como uma ave. Mas Jesus mostra para aqueles irmãos o seguinte, observe o que está muito perto de você. Na Palestina, irmãos, a gente tem uma espécie de uma encruzilhada migratória. E me parece que naquele momento havia muitos tipos de aves ali próximos àqueles ouvintes de Cristo Jesus. E aí Jesus então diz para eles, olha aí para o seu lado, o que vocês estão vendo? Aves? Então olhem como que elas se comportam. Olha o seu cotidiano. E Jesus começa a dizer para eles, irmãos, para que eles observando, percebessem o comportamento das aves. Verso 26 diz, elas não semeiam, nem vão lá colher, não ajuntam em celeiros, porém, o vosso Pai Celestial as sustenta. Irmãos, Jesus não está falando de ser ocioso, sem trabalho, ficar quieto, olhando o tempo passar, ao contrário. O que Jesus está dizendo para aqueles seus primeiros ouvintes e para nós hoje, Jesus está dizendo, perceba que a rotina da ave, ela tem que sobreviver sim.
ela tem que fugir dos seus predadores, ela tem que caçar ou colher o seu alimento, seja semente, sejam pequenos outros bichos. Ela tem que dia a dia se proteger do frio para dormir à noite. Então ela vai encontrar um lugar onde ela esteja coberta, onde o vento não a alcance. Ela não parou de trabalhar em momento algum. Porém, aquilo não é apenas uma questão de que ela tenha noção, nada disso, é o seu instinto, ela foi criada assim, e o que ela segue é exatamente aquilo para o qual ela foi criada. Se é uma ave, se comporta como uma ave. E assim, irmãos, aqueles homens observando, Jesus agora lhes faz a pergunta: será que vocês não percebem que vocês têm muito mais valor do que esses pássaros? Se Deus está cuidando dessa questão, e se Deus é perfeito para colocar um sistema em que Ele tenha domínio e exerça a sua providência, a sua graça comum, fazendo com que tudo funcione, será que Ele não pode cuidar de vocês também? Será que Ele só é Deus sobre as aves, mas não é na sua caminhada? A questão então, irmãos, está: decida confiar no Senhor. E aí, irmãos, veja o que ele fala no verso de número 27. Será que a gente tem condição de fazer isso aumentar na nossa vida? O texto diz assim: qual de vocês, por mais preocupado, por mais ligado, por mais preparado, qual de vocês tem condição de aumentar um pouco só que seja o curso da sua vida? Essa palavrinha côvado era uma unidade de medida daquela época, equivalia a essa distância do seu cotovelo até o seu pulso, cerca de 45 centímetros mais ou menos. E Jesus então pergunta: você, por mais preparado que esteja, você, por mais capitalizado que esteja, qual de vocês consegue aumentar 45 centímetros na extensão da sua vida? Perceba, querido irmão, que às vezes a gente sabe dessa resposta, mas o nosso coração é duro. Uma análise simples. Quem gosta de comer aqui? Só eu? Mas vamos lá. Você juntou um dinheirinho e hoje é dia de você fazer um churrasco. Comprou a carne, preparou tudo aquilo ali, chamou os amigos, é dia de celebrar. A primeira questão que a gente pensa, irmãos, é a financeira. Se a gente tem condição de fazer aquilo ali. É o senso comum. Então, se eu tenho dinheiro, faço. Se eu não tenho, mas vamos andar um pouco mais? Quantos não têm dinheiro para fazer quantos churrascos puderem e quiserem, mas não tem saúde para ter um paladar que perceba a beleza de uma boa mordida numa carne? Quantos têm dinheiro, possuem saúde, mas não têm amigos para poderem celebrar uma vitória? Quantos têm saúde, têm dinheiro, têm amigos, irmãos, mas não encontram prazer para celebrar na sua vida, porque todo o seu olhar para a vida é cinzento, apagado? Perceba quantas variáveis a gente pode ir colocando numa questão tão simples. Por isso que Jesus manda que eles olhassem para os pássaros. Por isso que Jesus manda que eles olhassem para as flores. Mas e nos nossos dias, irmãos, que a gente vive tão corrido que não observa mais pássaro? Ou se observa, só vê pardal? Nos nossos dias, irmãos, tão asfaltados que a gente não consegue mais ver as flores. Talvez Jesus esteja dizendo para você: olhe para aquilo que está mais próximo de você
E aí, observe os antigos perto de nós, como eles se assentavam ao redor da mesa e tinham prazer em tomar um café, comer um pão simples com manteiga, mas a questão da experiência, irmãos, era muito maior do que aquilo que estava na mesa. A marca da manteiga, ou o pão se era de uma padaria diferenciada, ou aquele café se é uma versão premium, ou alguma coisa muito sofisticada. Não é isso. A questão que Jesus estava dizendo era: olha como as pessoas têm prazer nas coisas mais simples, mas em estarem umas com as outras, desfrutando da vida umas com as outras. Mas nós perdemos o senso de olhar, porque às vezes nós encontramos no outro um concorrente, como o mundo nos empurra, ou alguém que talvez esteja ali num momento passando por uma crise e a gente não é generoso, não é abençoador, e a gente vai colocando diversos empecilhos e cada vez mais se tornando ansioso, disputador, sem confiar no nosso Deus. Eu não quero te constranger, mas eu preciso te perguntar algo. Bota no seu coração, responde aí na sua mente. Quando foi que você chamou um irmão da igreja para tomar um café com você? E aí, coloca no seu coração, se você não ficou preocupado, se a sua casa estaria em condição de receber alguém, ou se essa pessoa que vai na sua casa não vai reparar o tipo de louça que você usa para servir, se a sua parede está um pouco manchada. E aí a gente vai, não, num outro momento, numa outra hora, essa pessoa não é muito agradável, e a gente vai postergando, porque a gente está sempre disputando. Quando vê, sua vida passou, camarada. Mas e Deus nessa história? Olhando, irmãos, para esse momento, o que a gente vai perceber quando Jesus fala que a gente não pode colocar um côvado na nossa caminhada, é que existem coisas que eu simplesmente não consigo controlar. Nenhum de nós, irmãos, por mais esforçado que seja, controla o clima. Nenhum de nós controla o frio ou o calor. Nenhum de nós, irmãos, sabe quando a ventania vai trazer os seus prejuízos ou quando o calor excessivo vai trazer algum tipo de mal. Nenhum de nós controla quando chega uma pandemia que nos assusta, nos traz o arrobo daquele momento. Mas ninguém controla. Se ninguém controla, quem pode então cuidar de nós nesse momento? Ninguém controla, irmãos, as ações dos próximos a nós, as palavras que nós ouvimos, as interpretações sobre as nossas palavras e sobre a nossa figura. Ninguém controla as ações intempestivas dos amigos ou dos companheiros de trabalho. Se ninguém controla, irmãos, eu deveria estar cada vez mais me aproximando daquele que de fato é a minha fortaleza e o meu refúgio, socorro bem presente nas tribulações. A grande questão, irmãos, é que muitas vezes nós só procuramos Deus na hora que o calo aperta de verdade. Deus tenha misericórdia de nós para que a gente comece a procurar Deus quando a gente tem condição do churrasco, quando a gente está bem no trabalho, quando a gente está no frescor da nossa saúde, para que de fato a gente deixe de entrar nesse mundo ansioso que a gente está vivendo. Há mais uma questão que Jesus nos ensina, está aí no verso 32 do seu texto. Jesus vai falar, irmãos, algo muito duro. O mesmo exemplo que ele usou das aves, ele vai trabalhar agora com as plantas. Então nós já vimos isso. E ele faz então a pergunta no verso 28, por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerar então os lírios do campo. E aí ele vai dizer, nem Salomão com toda a sua grandeza se vestiu como eles, então por que vocês se preocupam? A alusão é a mesma. Mas veja, irmãos, que no verso 31 ele usa de novo esse conectivo. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos.
Mas veja que o verso 32, ele vai mostrar quem tem esse tipo de comportamento de fato. E, irmão, se eu quero vencer as preocupações em excesso, eu preciso todos os dias desviar a minha conduta, o meu comportamento, de um comportamento ímpio. Traduzindo para você hoje, bem claramente, não tenha comportamentos de descrentes, de não crentes, de gente mundana, de gente que não conhece a Jesus. Aqui, querido irmão, irmã, nós chegamos num ponto muito duro, mas é muito importante. Se você for observar na Bíblia os episódios em que o povo de Deus teve que lidar com a forma errada diante do sofrimento, você vai chegar a uma situação padrão. Vou citar 3 casos para você aqui, para você observar. O primeiro deles, Êxodo 17, Moisés está diante de um povo que não tem água. É o episódio de Massá e Meribá. Muitos salmos vão citar isso depois. Está faltando água para o povo. O que acontece naquela hora? Alguns líderes se levantam, influenciadores se levantam, pessoas que não olham para Jesus, mesmo lá na frente, para que a gente evite um anacronismo aqui. Mas o que acontece é que líderes se levantam e dizem: por que a gente saiu do Egito? Por que a gente largou aquele lugar onde a gente era tão abençoado? Eram escravos, mas eles agora colocam que eram abençoados. Eles haviam saído de um tempo, irmãos, de exploração, de miséria, de amassar tijolo com os pés, de trabalharem quase que 18 horas por dia. Mas num primeiro momento, já libertos, caminhando pelo deserto, experimentando uma situação nova, desafiadora, mas agora saindo em liberdade. Aonde que eles olham? Não, lá atrás é que era bom. Lá a gente tinha cebola, olha só que tristeza. Lá a gente tinha todas aquelas comidas do Egito. Moisés, você nos tirou de lá para colocar aqui. Quando você lê a primeira carta de Paulo a Timóteo, é citada ali a figura de Janes e Jambres, encantadores, que copiavam os sinais que Moisés fizera. Esse é o primeiro exemplo, gente que se levanta para questionar o povo de Deus e voltar ao passado, lá que era bom. Segundo exemplo, 1 Samuel capítulo 30, há um episódio ali num lugar chamado Ziclague. Davi sai com seus guerreiros para uma batalha. As mulheres ficam nessa cidade. Os amalequitas chegam e levam as mulheres cativas de todos os guerreiros, inclusive de Davi. Há um choro, há uma comoção enorme, porque vem a traição, eles nos pegaram sem que a gente estivesse aqui. Porém, no meio dos guerreiros de Davi, alguns se levantam para dizer: vamos apedrejar a Davi, que estava nos liderando. Vamos apedrejar a Davi. Ele é o culpado. Nossas esposas. E nós servindo ele na guerra. Um terceiro exemplo, irmãos, Neemias. Você conhece a história de Neemias? E enquanto ele está ali preocupado, olhando para a obra do Senhor, é um muro que precisa ser reconstruído. Irmãos, todo o trabalho de reconstrução não acontece da noite para o dia. Mas ali 3 homens se levantam. Tobias, Sambalate, Gesem. E a narrativa de Neemias é o tempo todo esses 3 camaradas liderando os outros para fazer o quê? Que a obra do Senhor pare. Que a reconstrução não aconteça. Se você está prestando atenção no que eu estou te dizendo, você vai ver um comportamento padrão nisso, queridos irmãos. Há um padrão nisso tudo que é exatamente o seguinte: Jesus está advertindo a igreja que, de fato, todas as situações de transformação, de caminhada de vida com Deus, elas vão ter os seus momentos em que às vezes falta água, nos seus momentos em que às vezes você se vê traído e alguém ou é sequestrado ou há um parente seu em perigo, ou que você está numa obra e alguém parece que quer jogar um muro para baixo. E nessa hora, irmãos, o nosso coração se inclina a dizer: vou desistir.
Nessa hora, irmãos, é que o mundo fala para você, se não acontecer tal coisa, você está perdido, se você não guardar seu dinheiro, se você realmente não tomar cuidado. E o Senhor está dizendo aqui, não tenha o comportamento padrão do mundo. O que Jesus estava dizendo para aquele povo é, preste bem atenção, se você for alguém exageradamente preocupado, você está assumindo que o seu coração está abrindo para entrar a voz do mundo e fazer com que você não olhe para Deus, que te arrancou lá de trás do Egito e colocou na caminhada, que está te dando a oportunidade para reconstruir seus muros, que está colocando você diante de situações que às vezes você tem que confiar os seus familiares a Deus, ao cuidado dele. Mas é o mundo que diz para você, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É o mundo que vai dizer para você, essa igreja não está ligando para você, não. Não vem envolver com esse negócio de ministério, ajudar, não. Faz só o básico. E está bom demais. Vim 2 cultos na igreja, o que é isso? E o resto do meu domingo? Ora, o domingo é dia do Senhor, é seu. Mas qual é o comportamento de Deus, irmãos, para que a gente vá para o próximo ponto? Veja na sua Bíblia, Romanos 8, 32, o que diz aí. Deus poderia dizer para cada um de nós, vocês pecaram, vocês têm que correr atrás. Mas o que o Senhor fez por nós, irmãos, mostra como nós podemos ser, de fato, mais liberais na nossa caminhada. O texto diz, aquele que não poupou, ele não guardou para si. Ele não ficou pensando num dia mais distante. Ele não ficou ali dizendo, não, Jesus é meu filho, eu não vou colocar meu filho nessa roubada. Ao contrário, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Jesus foi dado para a salvação. Porventura não nos dará graciosamente com ele, Jesus, todas as coisas? Irmãos, como a igreja é bombardeada em não entender que ela tem em Cristo Jesus todas as coisas. Como a igreja é bombardeada a recitar Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, mas não recita Filipenses 4, 11, 12. Eu sei passar aperto, mas eu também sei ter fartura. Eu estou com Deus quando as coisas estão faltando, mas eu estou com Deus quando as coisas estão sobejando. Mas a gente guarda é a frase de efeito, é a lacração, é aquilo que a gente impõe. O meu Deus é fantástico, mas o seu Deus tem que ser Deus também na hora que você está sendo testado ou provado. Pesado, né, pastor? Pesado. Mas há um último ponto, irmãos, que está no verso de número 34 do texto que nós lemos. Jesus, depois de falar esses exemplos, mostrar essas coisas, verso 34 começa com a repetição, irmãos, de um conectivo que ele usou várias vezes nesse texto. Jesus está dizendo várias vezes, portanto, eu trago um raciocínio, entenderam? Então, portanto, concluindo, logo, assim, dessa maneira, ele diz, não vos inquieteis com o que está escrito na sua Bíblia, hein, meu irmão? O dia de amanhã vem quando, irmãos? Pode falar, que dia que ele chega? Amanhã chega quando? Amanhã, né? Mas você está preocupado hoje. Jesus está ensinando, irmãos, que para vencermos preocupações excessivas, nós precisamos viver um dia de cada vez. Qual é o problema hoje? O que eu tenho que trabalhar hoje? Um dia de cada vez, irmãos. E aqui tem que entrar muita coisa de Bíblia no nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, o choro dura, mas a alegria vem pela manhã. Um dia, uma noite.
Muitas vezes, irmãos, nós nos agarramos ao choro pensando que ele vai durar infinitamente e que a alegria só vem não sei quando. Um dia de cada vez, irmãos. E eu louvo a Deus porque Jesus não está dizendo para o povo assim, olha, não liga não, não se preocupa não. Ao contrário, Jesus diz, olha, a cada dia você vai lutar. A cada dia você vai colocar sua mão no arado. A cada dia você lança semente. Só que a cada dia. Tem trabalho para hoje, mas vai ter trabalho para amanhã. E vai ter trabalho para o outro dia. Então, a cada dia se coloque em primeiro lugar diante de Deus. Não haja como o mundo. Confia no Senhor, mas trabalhe. Confia no Senhor, mas estude. Confia no Senhor e se prepare, porque a cada dia a sua graça se renova. A cada dia Ele vai te dar descanso e vai te fortalecer. A cada dia Ele vai te alimentar e Ele vai te dar provisão. A cada dia, meu irmão, se eu aprendendo a romper com as comparações, com as palavras que vêm dizendo, olha, isso não vai dar certo. Que não vai dar certo o quê? O meu Deus é o Deus de hoje e o de amanhã. O Senhor está comigo, Ele não está com os outros. O Senhor falou que vai cair 1000 do meu lado, mas não sou eu. Irmãos, quando os crentes falam nesses nossos dias, a gente parece que é louco. E por quê? Porque o mundo, quando ele observa a nossa vida, nós falamos que cremos num Deus que é todo-poderoso. Só que os nossos padrões de vida são os mesmos desse mundo que a gente tenta evangelizar. Parece uma doideira. Eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador e tal. Beleza, mostra como Jesus está na sua vida. Aí eu começo a testemunhar do carro, eu começo a testemunhar da casa, eu começo a testemunhar só da minha saúde. Deus faz tudo isso? Amém, louvado seja o Senhor. Mas está faltando uma peça, porque essa engrenagem não encaixa. E, irmãos, veja que coisa, quando a gente deveria de fato testemunhar que Deus é maravilhoso, é todo-poderoso, se os nossos testemunhos, irmãos, não focam de fato naquilo que Deus fez por nós, ou seja, olhando uma palavra do apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, o que ele conclui? Nós somos os mais infelizes. Então, é o nosso testemunho, a nossa visão, aquilo que a gente diz para as pessoas que precisa ser trabalhado. E aí, irmãos, o que a gente deveria observar é que o cuidado diário de Jesus, o viver em paz, mesmo com as lutas vindo, essa é uma realidade que nós enfrentamos, porque a nossa pátria, a nossa cidadania, a nossa esperança não está nessa vida, mas o Senhor está nos moldando, está nos forjando e está dando a oportunidade para que o mundo veja e possa crer que nós estamos sendo levados pelo nosso Senhor para a eternidade com Ele. É lá que as coisas caminham, é lá que é o nosso lar, é lá que as coisas vão se finalizar e não agora. E é por isso, irmãos, que dia após dia, quando nós vivemos um dia de cada vez, nós encontramos paz para dizer, Senhor, está doendo hoje, mas eu sei que amanhã será um novo dia. Às vezes nós encontramos paz, irmãos, para dizer, Deus, hoje eu não tenho dinheiro para nada, tem aqui um arrozinho, tem aqui alguma coisa mínima, mas louvado seja o Senhor, eu consagro a Ti, e Deus faz um milagre naquele negócio. Mas a gente sabe, irmãos, que o que é o final da história são as bodas do Cordeiro e Jesus conosco na eternidade para sempre. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 12, 25. Quando você encontra alguém que vai se preocupando excessivamente, irmãos, esse versículo vai mostrando para nós o que acontece na vida dessa pessoa. Provérbios 12, 25. Nós lemos assim, vamos ler juntos? A ansiedade no coração do homem o abate, mas
A boa palavra o alegra. Coisa boa quando você encontra alguém que pode te ouvir. Às vezes você conta uma experiência dura e essa pessoa, cheio do Espírito de Deus, te transmite graça nas suas palavras. Não naqueles jargões que a gente ouve aí, né? Vai dar tudo certo, né? Isso aí é fácil a gente falar, irmãos. Porque isso é até uma boa maneira da gente se livrar dos outros. Ó, segura aí, cara, vai passar, vai estar tudo bem. Quando a gente fala isso é até uma boa. O duro é quando a gente escuta isso no sentido de dizer, fulano não está entendendo o que eu estou passando. Agora, quer uma boa palavra de verdade? Como é que está, fulano? Estou passando por luta. E aí você começa no seu coração a orar e falar, Senhor, traz um texto da tua palavra para que eu possa edificar esse irmão. Para que ele não fique com o pensamento do mundo na sua cabeça, mas para que ele ouça a tua voz, a tua palavra sendo colocada. Semana passada a gente trouxe aqui, o Senhor é que é o meu pastor. É o Senhor que é meu pastor, não é qualquer outro, não. Alguém conta uma experiência para você. Às vezes a pessoa não está querendo dinheiro, não está querendo nada demais. Ele precisa de um alento. E nessa hora, meu irmão, em nome de Jesus, você que é crente, escuta para você essa palavra. Jesus te dotou da capacidade de você abaixar a sua fronte, fechar os seus olhos, estender a mão e colocar, Deus, em nome de Jesus. Está aqui a minha irmã, está aqui o meu irmão que está sofrendo. Eu não sei o que fazer e nem tenho como fazer alguma coisa, talvez. Mas, Senhor, o Senhor que é o Deus de toda graça, de toda glória, enche essa vida, Senhor, com o Teu Santo Espírito nessa hora. Faz ele ver situações que talvez ele não esteja vendo. Abra os olhos dele, Senhor Deus, e em nome de Jesus, abre as janelas do céu sobre ele. A boa palavra, querido irmão, a palavra abençoadora, ela leva a pessoa até Jesus. Porque vai dar tudo certo, é simplesmente você jogar para o alto. Quem pegar, pegou. Mas quando você leva a pessoa até Cristo, ele vai ouvir as palavras de Cristo no coração e vai querer em Cristo. Vai aprender sobre Cristo. Ele vai ter Cristo centralizado. Ele vai olhar para Jesus. Ele vai se agarrar em Jesus. E aí está feito. Porque Jesus diz assim, todo aquele que vem até mim, de modo nenhum será lançado fora. Sabe, queridos irmãos, vivendo um dia de cada vez, buscando fugir dos comportamentos e das condutas dos não crentes, dos ímpios, e decidindo obedecer a Jesus todos os dias, nós vamos experimentar algumas questões, irmãos, que são vitais para o crente. Quero concluir essa palavra te pedindo para abrir essa sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. Pedro lidou várias vezes com as suas ansiedades. Pedro era aquele que tinha os rompantes de querer resolver as coisas na pressa, na força. E Jesus sempre foi não só paciente com ele, como o advertiu muitas vezes, ensinou, educou, e Pedro foi transformado. O velho Pedro, ao escrever essa carta, 1 de Pedro, capítulo 5, ele vai escrever um trecho da sua carta para um público que é costumeiramente, digamos, apressado, para não dizer ansioso. Os nossos jovens, jovem quer tudo para ontem, né? Jovem não é aquele que aguarda. 4 anos de curso, puxa vida, como eu posso perder tempo assim? Mas são 4 anos sendo levados. Pai, me empresta um dinheiro, filho, vai chegar mais para o fim do mês. Não, pai, é para hoje que eu preciso. E Pedro, escrevendo para os jovens, e eu quero ler com você, ele vai mostrar que o cristão, irmãos, aprende a passar por etapas até experimentar algo muito glorioso. Vamos ler juntos? 1 de Pedro 5, a partir do verso 6 até o verso 11, e nós vamos ter o final dessa nossa palavra. Vamos ler? Humilhai-vos, portanto,
sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Queria dizer para você que o que eu estou pregando para você, eu prego para mim. E às vezes, irmãos, há dias em que a gente acorda pensando, Deus, como é que vai ser hoje? Mas, querido irmão, Deus tem me abençoado. E dia a dia, às vezes arranhado, às vezes meio que mancando, a gente vai prosseguindo porque Deus fala, ainda não é o final. Vamos continuar caminhando. Jesus, no seu amor, irmãos, Ele é poderoso para cuidar de nós e nos livrar dessas preocupações gigantescas. Em nenhum momento eu falei para você que isso acontece assim, com um estalo. É um processo. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, dia a dia, sempre nos dá uma bênção que nos faz olhar e ver como Ele é gracioso, como Ele é bondoso e como, de fato, Ele age nas nossas vidas. Eu poderia chamar alguns irmãos aqui, e eu tenho certeza que eu iria ouvir grandes testemunhos. Mas eu queria convidar você nessa hora a nós orarmos juntos, uns pelos outros. Pedindo a Deus, irmãos, que nos dê um coração menos ansioso a cada dia. Pedindo a Deus que, enquanto o mundo procura certas ações, como debates, conversas, que também são boas, falando sobre esse tempo de suicídio, eu e você temos amparo em Jesus à nossa disposição. Nós temos a ação verdadeira de Cristo na nossa vida. E eu gostaria de convidar você a orar pedindo que Jesus se manifestasse na sua caminhada. Nenhum de nós, irmãos, não importa a condição social nossa aqui, a cor, o tamanho, nenhum de nós está livre de problemas. Nenhum de nós está livre de preocuparmos com os nossos filhos, de nos preocuparmos com a saúde do esposo, da esposa. Nenhum de nós, irmãos, está isento de passar por dificuldades. Mas louvado seja Deus, porque nenhum de nós passa despercebido por Jesus. E o mesmo Jesus que tem me ajudado, Ele está aqui hoje para ajudar a sua vida também. E se Jesus tem sido paciente comigo, que sou alguém tão difícil, tão complicado, com você que é muito melhor que eu, Jesus com certeza vai agir mais facilmente e mais poderosamente. Jesus te ama. Jesus te cuida. Jesus sabe o que você tem de necessidade e Ele pode cuidar de você.